Então, presidente, se quiser começar, pode começar. Bom, primeiro, boa noite a todos os presentes. Para dar início à primeira reunião extraordinária do Rotary Clube de São Manuel Paraíso, peço a todos para que saudemos o pavilhão nacional. Vai fazer direito aqui, né, para todo mundo ver. Vou passar a palavra para o companheiro Lucas fazer o protocolo da noite. Boa noite, sejam todos bem-vindos à primeira reunião extraordinária do ano Rotário 2019-20 do Rotary Clube de São Manuel Paraíso. Compondo a mesa diretiva virtual dessa noite, temos o presidente Bruno Roberto Vasconcelos Tônio e a secretária Nilceia Bertolucci Fuim e o tesoureiro Marcelo Rangel Mistreta. Além dos associados desse clube, registramos a presença das convidadas. Amanda, que vai nos falar, psicóloga, né, que vai participar da nossa reunião nesse início de reunião para nos falar sobre a quarentena que estamos vivendo, e a doutora Poliana, que também é psiquiatra, que também vai falar desse assunto. Temos também associados de outros clubes participando dessa reunião. O governador Eduardo Coelho, do Rotary Clube de São Manuel, Márcio Leitão, secretário distrital 2020-21 do Rotary Clube de Tietê, governador Luiz Paes Camargo, do Rotary Clube de Sorocaba Vergueiro, e Luiz Carlos Galego Ribeiro, do Rotary Clube Lençóis Paulista, Cidade do Livro. Agradecemos a todos essa presença virtual. A reunião dessa noite terá a seguinte sequência: abertura já realizada pelo presidente, o protocolo que está em andamento, a informação rotária com nossas convidadas, doutora Poliana e Amanda, palavra do presidente, debateremos 2 projetos, conforme a gente falou no grupo essa semana. Ao final, prova quádrupla com o companheiro Tiago Ruiz e oração rotária com o companheiro Fábio Deoste. Vou fazer a leitura para vocês das datas comemorativas dessa semana. Não temos aniversariantes, lembrando que março é o mês dos recursos hídricos e saneamento. Datas comemorativas: dia 27 de março, dia do circo; dia 28, dia do diagramador, e também dia do revisor. Dia 30 de março, dia mundial da juventude; 31, dia da saúde e nutrição, e dia da integração nacional. Dia 1º/4, dia da mentira; dia 2, dia do propagandista; dia mundial da conscientização do autismo e dia internacional do livro infantil. Antes de devolver a palavra para o presidente, só esclarecer a respeito do procedimento dessa reunião virtual, uma vez que temos alguns convidados e as nossas participantes, além dos companheiros de outros clubes. Nós vamos mutar, tanto eu quanto o presidente, a gente consegue mutar o microfone de todo mundo para facilitar a comunicação. Então, todo mundo está com o microfone mutado para não atrapalhar o áudio dos demais. Cada um que desejar a palavra pode abrir o seu próprio microfone e fazer um aceno que o Skype vai disponibilizar o vídeo de quem chamar a atenção, seja por áudio, seja por vídeo. E a sua imagem vai ser destacada na tela de todo mundo. Caso não funcione, nos avise, que a gente também pode tentar liberar o áudio. Mas para liberar o áudio, basta clicar na sua tela. Embaixo vão abrir 3 botões: áudio, vídeo e o vermelho para desligar a chamada. Não aperte no vermelho, senão você sai da sala de reunião. E o vídeo e o áudio é só abrir qualquer um deles para vocês utilizarem. Devolvo a palavra ao presidente e me coloco à disposição. Tenham todos uma boa reunião. Obrigado, companheiro. Então, para a gente dar início à nossa reunião de hoje, né, eu vou pedir para o companheiro Tiago, né, apresentar o currículo da Amanda, né, e depois apresento o da Poliana, da doutora Poliana. Beleza? Bom, boa noite a todos. Vocês querem que eu leia o currículo dela? Tem esse currículo dela, mas o que é mais importante de tudo é que ela é minha esposa. E Amanda é psicóloga
clínica, né, aqui na Prefeitura Municipal de São Manuel, também tem uma clínica particular, é formada na Unesp de Bauru, tem pós-graduação na USP em Psicologia Clínica, Hospitalar. Que mais? Fez um monte de congresso, um monte de coisa já, tem um monte de formação, mas acho que o que importa é isso. E ela está aqui hoje para nos ajudar aí a termos ideias e conversar um pouco sobre essa fase. Então, acho que basicamente é isso. Tem mais alguma coisa que quer que eu fale? Não. É isso. E a ex-rotariana, isso é importante também. É isso. Certo. Vou pedir para a doutora Poliana se apresentar para a gente aqui também, por favor. Boa noite a todos. Estão me ouvindo? Sim. Eu sou Poliana, eu sou médica psiquiatra, sou formada na PUC Paraná, em residência fiz na PUC São Paulo. Eu trabalho no meu consultório particular aqui em Botucatu e atualmente também no Sarádio, que é um hospital aqui do estado, né, de dependência química. Certo. Muito obrigado. Obrigada a vocês. Obrigado pela presença. Né? Presidente, eu acho Oi. que seria interessante que as duas façam uma abertura falando do tema, aí qualquer uma das duas pode iniciar o bate-papo, e depois a gente abre para os companheiros fazerem perguntas para direcionar, de repente, a informação que elas querem nos passar. Então, eu acho que seria interessante elas fazerem uma abertura do tema, tanto uma quanto a outra, e aí, em seguida, a gente pode ir fazendo perguntas. Eu mesmo já separei algumas aqui para direcionar as orientações que elas podem nos passar. Excelente ideia, companheiro. Quem começa? Começa a Amanda, porque começa com A. Pronto. Já quem decide eu. A de Amanda. Então, certo. A ordem alfabética, boa. E ela é mulher do cara que deu a ideia do projeto. Pronto, tá aberto? Tá, pode falar. Então, boa noite, companheiros. Me deixem ter a liberdade de chamá-los ainda assim, porque eu me sinto um tanto parte desse grupo ainda, né? Não tem jeito. Bem, eu separei, na verdade, já alguns pontos para falar, não só daquilo que a gente deveria evitar nesse momento de distanciamento social, como que a gente poderia fazer, né, para a gente tentar encontrar o caminho do meio, o equilíbrio. Basicamente é isso. Agora, eu não sei se vocês querem já que eu vá falando os pontos ou, enfim. Acho que pode ir falando sim, Amanda. Posso? Então, vamos lá. Bom, o que eu separei aqui para a gente pensar, gente, a gente não sabe, né? Estamos vivendo uma coisa inédita na humanidade e a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Ora, alguns falam pode acabar e outros falam não, gente, não saiam de casa, mesmo que tenham alguns loucos dizendo que pode, né? Então, a gente precisa cuidar dos nossos hábitos, porque não é algo que vai passar rapidinho, então eu posso ficar de pijama o dia inteiro e que isso não vai mudar demais a minha saúde. Pode mudar muito a saúde, né? Então, a gente precisa pensar no estabelecimento ainda de uma rotina, de levantar, escolher um horário para levantar, tomar um bom café da manhã e estabelecer algumas coisas para fazer. O dia continua tendo 24 horas, então a gente fica com uma ideia de que a gente pode fazer o mundo, e isso também causa bastante ansiedade, porque às vezes a gente quer fazer a faxina do armário, a gente quer ler todos os livros que a gente deixou ali empilhado, ou trabalhar demais. Esse é um risco, né?
de ter disciplina quando a gente passa a trabalhar em casa, o chamado home office, né? A gente se perde um pouco no tempo e isso também é perigoso. Inclusive essa sensação de estou trabalhando demais porque comecei às 7 horas da manhã e parei às 7 horas da noite. Na verdade, no meio do caminho a gente fez várias outras coisas, mas a sensação é de estafa muito grande porque você ficou conectado com o trabalho o tempo todo, para as pessoas que continuam trabalhando. Isso vale para mim também, que também estou nesse processo de adaptação, né? Como eu disse, isso é novo para todo mundo, inclusive para nós profissionais de saúde. E... Porque vou ser sincera com vocês, porque em casa acabou a paciência, acabou. Tô ouvindo alguém. Acho que o Sérgio entrou. Isso. Exatamente, pode seguir que ele já cortou o microfone. Ele entrou e cortou o microfone. Seguir, não, Ana. Tá joia. E, gente, agora, né, o que a gente está vivendo pelas informações, não é nada agradável que a gente está ouvindo por aí, é normal que a gente tenha uma reação natural de medo, né? O medo é uma emoção básica e ela é necessária, não é ruim, não. O medo faz a gente, justamente nesse momento, olhar todas as medidas de prevenção que o Ministério da Saúde, a Organização Mundial da Saúde vão orientando, e isso é importante seguir. Então, numa ideia de qual é o caminho do meio, a gente precisa pensar, eu vou me alienar completamente ou eu vou viver Covid 24 horas? Nenhuma coisa nem outra. O caminho do meio é exatamente o meio, a ponderação. Então, a primeira dica que eu selecionei aqui é evitar excesso de informações. Gente, eu preciso enfatizar isso porque isso é dado científico, né? A gente não se alimenta só de comida, de fruta, de carne. Eu não, né? Que eu sou vegetariana, vocês sabem. A gente também se alimenta das emoções, né? E aí a gente precisa tomar cuidado o que a gente joga para dentro. Informação demais causa estresse, e estresse causa queda de imunidade. Isso é dado científico, inclusive num dos congressos que eu fui de medicina e espiritualidade, foi falado sobre uma pesquisa em que as pessoas ficaram expostas, um grupo, a um documentário sobre o Holocausto, foi medida a imunidade deles antes e depois, e outro grupo que assistiu um documentário sobre Madre Teresa de Calcutá. E o resultado foi que as pessoas que assistiram o Holocausto diminuíram os níveis de imunidade, e as pessoas que assistiram o documentário de Madre Teresa de Calcutá não só se mantiveram saudáveis, como elas aumentaram o nível de imunidade. Então, é importante esse dado, porque a gente acha que o mundo não nos afeta. Eu tenho controle sobre tudo. Não, essas informações afetam e podem diminuir ou aumentar a imunidade. Então, a gente precisa agora escolher o que vai consumir. Então, no caminho do meio, eu diria que a gente precisa sim sentir um pouco de medo, mas não de pânico. E por isso que um nível alto de informações, um excesso de informações pode causar o pânico, pode causar crise de ansiedade. Então, a gente precisa escolher. É o comportamento agora daquilo que a gente consome que pode cuidar da gente, até mesmo de pegar outras coisas, porque a verdade é que agora está todo mundo com medo de ficar com qualquer tipo de doença, até uma infecção de urina, porque a gente está com medo de ter que parar no hospital, né? Então, essa é uma dica básica, cuidado com o excesso de informações e buscar informações fidedignas, né? Confiáveis. Cuidado com as mensagens de WhatsApp, esses vídeos e essas teorias do caos. Justamente para a gente não ter aí uma pandemia do pânico, que também é outro problema grave, né? Então, a respeito da rotina, como eu já falei, um horário para acordar, um horário para tomar café da manhã, e aí a gente precisa, cada um, gente, tem um ritmo pessoal, né? Então, assim, as pessoas, eu não posso dizer aqui, façam isso primeiro, depois isso, porque cada pessoa vai poder medir isso, mas precisa ter, num dia todo, precisa ter
um pouquinho de informação, só um pouquinho de informação. A gente pode selecionar um momento que você vai se atualizar, porque, sei lá, a cura chegou, o vírus chegou aqui, vai trancar a estrada, eu preciso me preparar como, que documento eu preciso usar se eu tiver que transitar. É informação, a gente precisa de informação. Precisa tentar pensar na semana numa rotina de atividade física, sim, dentro de casa, olhando vídeos, a internet está aí para isso, ajuda bastante nesse sentido, é um outro tipo de consumo saudável, né? E aí as pessoas podem buscar aquilo que mais gostam, né? Uns podem ser que vão fazer lá uma repetição de abdominais, etc. Outros vão querer buscar alguma atividade como uma zumba na frente da TV, outros pilates, yoga, mas é importante esse contato com o corpo físico e é um momento que ajuda a gente a desintoxicar, não olhar para o Covid e olhar para a sua saúde. Você ainda existe um corpo respirando que precisa de cuidado aí. Precisa ter lazer, né? Então, aí eu escolho no meu dia como é que eu vou espairecer. Eu vou assistir um filme, eu vou ler um livro e também encontrar espaços, eu vou chegar mais na frente aí, para fazer alguma coisa, é um momento importante que a gente pode aprender coisas novas, um curso novo, um instrumento, uma língua, né? Enfim. E, gente, sono é muito importante a gente manter uma rotina de sono. A Poliana acho que vai poder dizer, né, da importância da qualidade de um sono, da gente descansar, né? A mente pifa, gente. O psiquismo não aguenta tudo isso. A gente precisa fazer escolhas saudáveis. E aí, para a gente fazer um treino dessa mente, porque aí não só a atividade física cabe, a minha sugestão é a de meditação. E aí, muitas pessoas associam a meditação com uma prática religiosa. E aí, um médico, justamente em ambiente hospitalar, né, essa é a minha área, ele criou a meditação Mindfulness, acho que muitos de vocês devem já ter ouvido, que significa atenção plena. E essa meditação, ela é isenta aí de qualquer religiosidade e ensina a gente a respirar. E como assim, né, esse respirar? Quando a gente respira mais lentamente, a gente ativa o sistema parasimpático e esse sistema ajuda a gente a retomar um estado de calma, de tranquilidade. Então, assim, então existe uma coisa que eu posso fazer, inclusive que não é medicamentosa, é um recurso que todo mundo pode usar, sim, a respiração. E a meditação vem nesse caminho de orientação. Para isso, existem alguns aplicativos de celular, inclusive eu recomendo um que eu gosto muito, chama Insight Timer. Ele tem meditações guiadas. Então, para quem nunca meditou, esse aplicativo tem algumas meditações prontas que te ensinam a meditar. Ele vai falando o que você deve fazer naquele momento. Se você vai fazer deitado, se você vai fazer sentado, qual é a posição da mão, de tudo. E te ajuda a fazer isso. Isso é um método científico também, então, essa meditação mindfulness que a gente pode acolher para os nossos dias. Além disso, ele ajuda a gente a exercer mais a ideia da gratidão, porque a gente se conecta com o momento presente e percebe que o mundo pode estar bastante caótico, mas ainda existem muitas coisas boas acontecendo. Nesse momento agora, a gente está aqui reunido, estamos conversando sobre isso. Quantas pessoas também estão fazendo isso? Talvez muitas. O sol ainda está lá fora todos os dias e a gente tem o benefício hoje. Então tá, eu tenho a minha casa, eu tenho proteção, nanana. Todo esse exercício vai fazendo a gente entrar em contato com a gratidão e perceber que a gente precisa orar.
para aqueles que não têm, né? E aqui nesse grupo do bem ao próximo, de unir ideias, esse é um momento de conexão, falar o que eu posso fazer pelo outro num momento como esse, né? Então, a oração é uma dessas coisas. Inclusive, na meditação mindfulness, tem alguns exercícios que fazem a gente pensar em luzes, aí até entrando em outras terapias integrativas também que existem, como a cromoterapia, né? Em luzes que podem adentrar o nosso corpo por meio da respiração e vão depurando os nossos sentimentos. E a gente também pode fazer o mesmo pelo próximo, pensar nessas luzes na humanidade, chegando a todo mundo. É uma forma da gente se conectar com uma ideia imaginária mesmo, um pouco mais palpável, para que o bem chegue no próximo, assim. Isso muda a sintonia, isso ajuda na egrégora do país, do mundo. Se todo mundo ora, isso também é um outro dado científico, né? Pensar no bem do próximo. Porque a verdade, gente, é que eu vejo o coronavírus também como uma oportunidade que a gente está tendo de convite para olhar para o próximo. Não tem como sair dessa se não for junto. Então, tem aquela palavra africana, Ubuntu, né? Acho que alguns de vocês também já ouviram falar, né? Nesse contato que o Rotary tem com a África, que significa sou o que sou pelo que nós somos. Né? Não existe felicidade se ela não for compartilhada. Não dá para a gente fechar os olhos, viver alienado para o que está acontecendo e se doar para o outro hoje sim seguir as orientações da Organização Mundial da Saúde. É hora de ouvir a saúde e não a economia. A economia é importante, mas ela é em segundo lugar, porque a vida é mais importante que isso. Isso está na lei, no direito, aqui conversando com o Ti, né? A gente tem algumas prioridades. Nenhuma vida vale menos que dinheiro, não pode ser assim, né? E, inclusive, uma forma de minorar essa condição que as pessoas dizem, mas as pessoas vão morrer de fome. São esses pensamentos hoje da gente se unir e pensar na solidariedade com o próximo, para que, sim, haja mais distribuição de renda, que cada um faça a sua parte e talvez a gente enfrente isso de um outro jeito. Não tem como ser egoísta agora. A verdade é que vai existir um mundo diferente, um mundo antes e um mundo depois do coronavírus. Bom, quando o calo aperta, a gente pode recorrer à psicoterapia, né? Não tem jeito. Então, existem muitas psicólogas e psicólogos fazendo terapia por videochamada. Eu sou uma dessas pessoas e continuo trabalhando aqui em São Manuel dessa maneira pelo posto de saúde. Existem várias plataformas também de psicoterapia online na internet. Acho que, não sei como é que a psiquiatria está funcionando, mas eu tenho visto que também está acontecendo essa medicina também por videochamada. Bom, acho que em relação ao que fazer, gente, é muito pessoal. As pessoas são muito acomodadas no sentido de, mas o que eu faço agora? Agora é o momento do autoconhecimento. Olha para você, qual é o seu desejo? O que você sempre sonhou fazer? De repente aprender uma língua? Aprender a mexer numa horta? O que dá para fazer mesmo numa situação de distanciamento social? Essa resposta é sua, não pode ser de outra pessoa, porque cada um é que vai encontrar aquilo que faz bem para si. E, gente, isso causa uma expansão cerebral e psíquica e de ocitocina, dopamina, todos os neurotransmissores de felicidade, porque aprender algo novo é muito bom, né? Então, é um momento difícil, mas é um momento de muitas oportunidades para as pessoas, assim, para a gente aprender a ser melhor e ajudar o outro.
É isso, basicamente, o que eu selecionei para hoje. Obrigado, companheira. Passar agora para a doutora Poliana. Olá a todos, né? Eu acho que a Amanda explicitou muito bem vários pontos que realmente são importantíssimos. E principalmente esse final que ela falou, né? Assim, infelizmente, nem a medicina, nem a saúde mental, em nenhum momento estávamos preparados para isso, né? Então, infelizmente, não vai existir uma receita. Gente, eu parei de ouvir a Poliana. Poliana, seu microfone mutou. Dá uma olhada aí. Seu microfone mutou. Tipo, Lucas, voltou. eu também parei de ouvir. Voltou para todo mundo? Voltou. Agora sim. Então, assim, como eu estava falando, não existe uma receita de bolo para esse momento. Afinal, né, é uma coisa que realmente, na atualidade, é inédita. Nós não estávamos preparados para isso, né? Nem na medicina, nem na saúde mental. Mas o que sabe-se é que nesse isolamento, gera-se muita ansiedade, né? É um ponto-chave, é o ponto principal que ocorre agora nesse momento do Covid-19, né? Também o fato de isolamento, de pessoas mais depressivas, né? Ficarem mais tristes por estarem isoladas, piorarem o quadro, pode ocorrer. Mas a ansiedade a gente sabe que é o ponto-chave, né? Esse momento agora é de muito medo, né? O que é medo? Medo é um tipo de ansiedade, né? Então, por isso, hoje em dia, a gente tentar ao máximo controlar isso, né? Para a gente poder viver essa crise, que de fato é grave e não vai durar pouco tempo, né? Realmente não vai durar pouco tempo. Então, para isso, nós, os familiares, temos que fazer o máximo do esforço para não entrar em pânico, né? Porque uma população em pânico vai gerar um caos, além de um caos que já está acontecendo, né, físico, vai ocorrer um caos mental, né? Então, nós precisamos recorrer a isso. Então, uma das coisas que realmente a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, está aconselhando e é totalmente plausível como a Amanda falou, ter uma rotina, né? A rotina é extremamente importante, como a Amanda apontou, em vários aspectos. Então, assim, acordou, tira o pijama, né? Parece um ponto bobo, mas não, tira o pijama. Comece o seu dia como se você fosse sair para trabalhar, né? Então, troque de roupa, lixe as atividades que você pode fazer no dia. Para quem está trabalhando home office, vai ter as atividades para fazer. E quem não está, que teve que parar o trabalho, né, e não está tendo atividades para fazer, vá procurar atividades no dia, né? Então, por exemplo, leitura, né? Como a Amanda falou, tem milhões de cursos agora disponíveis online, né? Tem várias faculdades, vários cursos de inglês, espanhol, outras línguas, fornecendo cursos até gratuitos para este momento, né? Para a gente ocupar a mente e aprendendo coisas. Para quem não gosta, então tem a leitura. Quem gosta de cozinhar, agora é um momento que dá para explorar a cozinha, fazer coisas novas, novidades, né? Aproveitar um momento em família, para quem tem a correria, tem filhos, não consegue estar aproveitando, né, diariamente essas companhias, fazer programas, obrigatoriamente agora fazer programas juntos, seja assistir aquela série, aquele filme, né? Então agora é momento para isso, né? Outra coisa extremamente importante é a alimentação, né? Como também cientificamente falando, tem vários alimentos, falta de vitaminas que alteram inclusive o ânimo, né? Então, assim, agora, principalmente até para adquirir uma imunidade, né, no momento de
tensão física, de saúde, agora alimentação, né? Ter uma alimentação saudável, ter uma alimentação em horários regrados, café da manhã, um almoço, um lanche, né? Como você teria na sua rotina normal. Outro ponto importantíssimo, né, que acaba também ajudando a aliviar essa ansiedade, é o sono, né? O sono, ele é extremamente importante. E temos horário para produzir mais melatonina, que é um dos hormônios do sono, que vai ajudar a iniciar o ciclo. Então, a gente produz realmente à noite, né? Tanto que pessoas que trabalham de turnos, profissionais da saúde, seguranças que trabalham em turnos, sabem que não é a mesma coisa ter o sono de dia do que o de noite, né? Então, por mais que agora temos 24 horas para estar programando nossa rotina, dormir à noite, né? Ter um sono de pelo menos, isso é muito pessoal, né? A gente fala de 6 a 8 horas é uma média. Tem gente que precisa de mais horas, tem gente que precisa de menos horas. Isso cada um consegue perceber de si, mas é uma média dada pela medicina, de 6 a 8 horas, né? Outra coisa bastante importante, que isso assim é primordial, né? A Amanda falou também, e que isso assim é uma medicação, né? A gente fala que é um método não farmacológico extremamente importante para diminuir a ansiedade, é atividade física, né? Ela age diretamente no cérebro, liberando mais dopamina, liberando mais noradrenalina, liberando mais adrenalina, que são hormônios cerebrais que geram prazer, diminuem a ansiedade, né? Isso cientificamente falando. É claro que existem casos que há necessidade de medicação, mas mesmo nesses casos as atividades físicas não são dispensadas. Então, esse é o momento, né? Tem vários aplicativos, tem academias fornecendo, tem sites, tem no YouTube, tem no Instagram, né? Todos esses vários sites oferecendo atividades físicas, né? Que podem ser desde aquelas aulas de 20 minutos tem dança, tem aerofit, tem aulas de alongamento, tem diversas maneiras aí para quem aulas de funcionais, né? Para quem gosta mais de o Fábio, né? Pode explicar melhor. Tem várias atividades, né? O que alivia bastante a ansiedade é as atividades aeróbicas. É claro que atividades para capacitar a força, isso é extremamente importante, alongamento, para N outros motivos de saúde. Mas agora, falando em ansiedade, as atividades aeróbicas são as mais indicadas, tá? A Amanda também explicitou muito bem em relação à meditação, à mindfulness. Isso é realmente cientificamente falando, funciona muito, né? Como, por exemplo, a respiração, tanto na meditação, isso é exercitado bastante, no yoga também é bastante exercitado, né? Essa questão de respiração. Como ela falou, isso, inclusive, é uma das estratégias para quem tem crise de pânico, é uma das estratégias que a gente faz durante a crise, para aliviar a crise, né? Quando tem a maioria dos casos vai precisar também de medicação, mas a gente sabe que a respiração também é muito efetiva e consegue sair da crise muito mais rápido, tá? Então, esses exercícios de respiração são extremamente importantes. Veio uma pergunta aqui para mim, falando como realizar atividade aeróbica em casa. Então, como eu falei, esses sites, esses aplicativos, ou mesmo no YouTube, tem aulas aeróbicas, né? Então, aeróbico inclui o quê? A movimentação, por exemplo, aulas de dança, zumba, essas aulas fitness, que nem eu falei, aerofitness é das modalidades, né? São exercícios para que movimenta, né? Tem bastante movimentação. Pulos, aeróbica é toda atividade que vai fazer você movimentar bastante, né? Então, assim, essas são alternativas no momento, né? Porque sair para caminhar no momento seria uma atividade aeróbica, mas no momento não é mais indicado, né?
De repente, se você tem uma bicicleta ergométrica em casa, uma esteira também aeróbico, né? Atualmente seriam essas atividades. O que a gente recomenda é isso, por aplicativo, pelo Instagram, ou pelo YouTube mesmo, vocês vão encontrar bastante opções, tá? Retornando um pouquinho, então, para a respiração. A yoga também tem vários, a mesma coisa dessas atividades, a yoga também. Tem vários aplicativos, sites e também no Instagram, oferecendo horários disponíveis no dia para aulas de yoga, onde eles vão trabalhar bastante também essa questão da respiração. É bem importante. Outro ponto, olha lá, o Fábio deu outras alternativas aqui, né, gente? Então, polichinelos, existem N opções, né, que dá para a gente adaptar em casa. Outra coisa importantíssima, realmente, que a Amanda iniciou um pouco falando disso, é a questão do excesso de informação. Sim, precisamos manter-nos informados, a situação é grave, a gente precisa saber até como vai agir, o que fazer, porém, o excesso de informação vai aumentar essas preocupações excessivas, que é isso que gera ansiedade patológica. Então, a OMS, inclusive, está indicando no momento escolher de 1 ao máximo 2 horários do dia onde você vai se atualizar e se informar. Então, de repente, escolher o horário da noite, vou me informar com o Jornal da Noite, ou vou entrar nos sites no horário da noite. E é um período, um tempo limitado, né? Padronize isso. Não, eu quero 2 vezes que nem nós, profissionais da saúde, acabamos tendo que, mais de uma vez por dia, estar informados, né? Por conta do próprio trabalho. Mas, assim, também para nós não é indicado excesso. Então, temos que nos atualizar, temos que estudar, temos que estar, né, na linha de frente, porém também com certa cautela, né? Então, isso é extremamente importante. Ligar toda hora na TV, noticiário, CNN, Globo News, não, né? Escolha um período do dia para você, um horário do dia para você estar se atualizando. Isso já é o suficiente, né? Saber que é uma situação grave, todo mundo já sabe, saber que está afetando a economia, que está afetando mundialmente, né, todos os aspectos a gente já sabe, mas não precisa, o cérebro, ele não precisa disso o tempo todo, porque senão você vai estar excitando o teu cérebro a todo momento a ficar hipervigilante, né? E essa hipervigilância que causa angústia, ansiedade, que pode até gerar sintomas físicos, né? Como, por exemplo, ataque cardíaco, coração acelerado, alteração da própria respiração, sudorese, diarreia, tudo isso também está ligado com o aumento da ansiedade, né? Então, por isso é tão importante tentar controlar ao máximo isso. Então, excesso de informação é uma delas. Tentar estimular ao máximo ter contato com outras pessoas via online, né? Já que não pode pessoalmente, estimular, como agora, nesse momento, estamos fazendo uma reunião, né, online, com várias pessoas, fazer isso com grupos de amigos, grupos familiares, né, para ter esse contato e mudar um pouquinho o foco da rotina, né? Isso é extremamente importante e bastante benéfico também, né? Eu acho que esses são os pontos chaves. Como a gente falou, não existem receitas de bolo, né? E fazer atividades que gosta, quem gosta de atividades manuais, esse é o momento, de repente, de poder fazer mais, né? Às vezes, pela correria do trabalho, do dia a dia, não se consegue fazer isso a todo momento, né? Então, cada um, como a Amanda falou, vai tentar encontrar algo do que goste, do que tenha afinidade neste momento, né? E lembrar, essa rotina é importante, então não fazer também uma coisa só o dia todo. O trabalho, estipular horários. Qual é o meu horário do trabalho? Eu trabalho todo dia, das 8 ao meio-dia, faço 2 horas de almoço, depois volto até às 6, por exemplo. Tentar seguir esse padrão, porque é lógico, né? Em casa é muito mais fácil você acabar ficando o dia inteiro, eu quero acabar hoje, quero, né, fazer tudo hoje, e isso acaba gerando mais ansiedade, tá? A ansiedade, como a Amanda bem explicitou também, altera a imunidade, né? Não é incomum você ouvir pessoas falando que em momentos de maior estresse, de maior ansiedade, teve afecções de pele, herpes labial é super comum, né? Quem está mais ansiosa ter, isso é uma queda de imunidade, né? Ou mesmo alterações intestinais, como diarreia ou até constipação.
Então, tanto que essas alterações intestinais são super explicadas, porque o hormônio serotonina, que todo mundo já ouviu falar, é um dos hormônios que a gente fala do humor, do cérebro, que traz prazer, ansiedade. E o local do nosso organismo onde a gente mais tem esse neurotransmissor é no trato gastrointestinal. Por isso é tão comum quem está uma ansiedade patológica ter sintomas de diarreia, obstipação, ou até ânsia, né? Chega até a ter vômitos. Então, é super comum. Isso é o quê? É quando a ansiedade passou do limite normal, que é bom e é benéfica, né, para o ser humano, e virou patológica. Então, é isso que a gente tem que tentar evitar, né? O pânico gera esses sintomas físicos, né? Então, essas medidas são para que ninguém entre em pânico, né? Por enquanto, a situação aqui no nosso país ainda, teoricamente, está tranquila comparado aos outros países, né? Isso é bem provável que não mantenha esse padrão. Então, é hora de, mais ainda, todo mundo estar focado nisso, né? Agora é um momento de altruísmo, né, gente? Praticar o altruísmo é extremamente importante em todos os aspectos, né? E a empatia. A empatia agora, mais do que nunca, também precisa estar presente, né? Então, por exemplo, a economia, é fato. A economia está quebrando, vai quebrar. Só que, se não salvarmos essas vidas, como que vai se manter a economia? Gente, é inevitável, não tem como, né? Então, assim, até porque isso a gente está explicitando bem, tem vários artigos explicitando que é uma doença que, sim, afeta mais idosos, porém também afeta jovens. Claro que uma porcentagem bem menor do que a de idosos, mas também afeta. Logo, a gente precisa, tá, entender o porquê desse isolamento, que é extremamente importante, né? Tem milhões de estudos ao redor disso, e que realmente agora o momento é ficar em casa, é isolamento, para a gente evitar que isso prolifere, né? Então, agora, as pessoas que realmente, né, podem estar começando a passar fome, que vão passar por conta dessa economia, né, muita gente ficou desempregada nesse momento. Então, agora é a hora de a gente começar a colaborar nisso, né? Seja com ajuda mesmo alimentícia, uma ajuda que a gente, né, para quem tem um salário fixo que manteve, conseguir ajudar, se possível, e até uma ajuda mesmo de conversar, de diminuir a angústia daquela pessoa, né? Como eu falei para vocês, mesmo que online, mesmo uma ligação é super importante nesse momento, né? Então, são ajudas extremamente importantes que cabem bem nesse momento, né? Claro que em alguns casos, né, casos patológicos, sim, é necessário medicação, até por isso que entra a medicina, né, a psiquiatria. Porém, pessoas que não têm transtornos de ansiedade, pessoas que não tratam, conseguem controlar muito bem com essas medidas, né? Então, assim, não está sendo fácil, não vai ser fácil para todo mundo, mas se todo mundo se ajudar, todo mundo ter essa rotina, esses hábitos, tende a conseguir passar muito bem esse período, né? Então, é isso. Eu também estou atendendo, a telemedicina até então não era permitida, agora, no momento, por conta dessa pandemia, está sendo permitida, principalmente nós da psiquiatria, né, que sabemos que já começou a vir bastante demanda por conta disso. Então, eu estou trabalhando no meu consultório também com telemedicina, né? Então, atualmente, os CAPs, as UBSs, todo mundo tem adaptado esse método para estar atendendo a maioria da população que precisar da gente nesse momento, né? Então, é isso, gente. Então, eu acho que são essas, não tem uma receita, mas eu acho que são dicas que é importante para todo mundo passar isso com uma estabilidade, né? Obrigado, Poliana. Agora eu vou abrir a palavra para os companheiros que quiserem fazer perguntas. Pode estar desmutando o microfone e falando no áudio, ou está escrevendo ali no chat também. Presidente, já fiz algumas anotações aqui durante a fala das duas, então gostaria de começar a nossa interação aí com elas. Antes de fazer minhas perguntas propriamente ditas, queria fazer alguns comentários para acrescentar do que elas estavam falando. Durante as falas, eu lembrei de algumas coisas que eu vi, porque essa questão da informação que vocês citaram, eu acho bastante importante mesmo,
a gente está sendo bombardeado, né? E quem me conhece mais pessoalmente aí sabe que eu não tenho o costume diário de seguir noticiário, uma coisa que eu adotei anos atrás, por experiência de um amigo meu que passou isso para mim, e eu abandonei o noticiário, assim, e eu não estou conseguindo, filho, continuar em abandonar o noticiário, porque não para de vir notícias por todos os lados o tempo inteiro, né? Então eu estou tentando filtrar, mas estou tendo dificuldade em me isolar, sendo que eu já tinha o costume de não seguir. De qualquer forma, eu vi algumas coisas que me chamaram a atenção e foram interessantes para acrescentar no que vocês falaram, antes de fazer minhas perguntas. Tem uma chinesa, eu vi uma reportagem de uma chinesa, uma reportagem em inglês com ela, ela é de Wuhan, e ela ficou 2 meses inteiro isolada dentro de casa, então passou ela fazendo exercício nas escadas do prédio que ela mora, e a ansiedade que ela tá para sair na rua, só que ao mesmo tempo ela tá com medo, porque ela passou 2 meses dentro de casa, confinada realmente, né? Porque foi lá que começou o surto. E aí ela fala que ela está muito ansiosa pelo fato de que quer sair, mas e se eu sair e voltar, né? Então tem essa dinâmica. Com relação ao que a Amanda falou, a questão de você ter a empatia pelo próximo e essa questão da energia daquilo que volta, né? Muita gente acredita, eu mesmo sou muito partidário dessa questão da energia. Quando você tem energia positiva, você atrai, e quando você tem energia negativa, você atrai também. Mas eu achei interessante você falar que não é só teoria da atração, é uma questão científica comprovada, então eu achei bastante interessante. E com relação à ansiedade, que a doutora Poliana estava falando, uma outra entrevista que me chamou a atenção foi do presidente do Einstein. Ele falou que um dos grandes sintomas do coronavírus é a falta de ar, né? E aí ele falou que ele atendeu muita gente que a falta de ar nada mais era do que uma crise de ansiedade, porque a pessoa ia lá e estava com tanta ansiedade que ela achava que ela estava com o Covid-19, mas na verdade era uma crise de ansiedade. Então eles deram calmante e ele falou de todas as pessoas que eu atendi até agora, ele falou o número, não vou me recordar, nenhuma tinha o Covid-19, todas foram embora com tranquilizante. Aí, eu não sei se era Rivotril, enfim, não era a minha área. Mas, enfim, era alguma coisa nesse sentido. Então, acrescentadas essas informações, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Aí vocês ficam à vontade de quem vai me responder aí. As 3 primeiras perguntas que eu queria colocar é a respeito propriamente dito desse assunto, antes de entrar no assunto rotário. Primeira coisa, com relação ao sono, eu noto que, dormindo mais do que o normal, eu sinto mais sono durante o dia, mesmo dormindo mais do que eu tenho o costume. Queria saber se isso é normal e o porquê que isso acontece, porque talvez não seja só eu que estou sentindo. Exemplo, né? Eu tenho o costume de fazer academia de manhã antes de trabalhar. Eu acordo cedo. Eu estou acordando mais tarde, no meio da tarde, estou sentindo sono, coisa que eu não sentia antes. Segunda pergunta. Com relação a risco, aí acho que talvez a Poliana consiga responder melhor. Eu saio do ponto A e vou para o ponto B, sem contato com ninguém. Vou de carro, fecho os vidros, ligo o ar-condicionado. No ponto B não encontro com ninguém, tá? E volto para o ponto A. Isso representa risco? Sim ou não? Por quê? E etc. Exemplo, sei lá, estou na minha casa, né, aqui dentro, entro no carro na garagem, fecho o vidro, vou para o meu escritório onde não tem ninguém, faço o que tenho que fazer, fecho o vidro, volto para a garagem da minha casa e desço aqui. Não tive contato com ninguém. Qual o risco que isso representa? E a terceira pergunta, eu sei que é difícil, aí vai para as duas também, eu sei que é difícil a questão de previsão de tempo. Por quanto tempo a gente vai ter que permanecer dessa forma? Por quanto tempo talvez as medidas possam ser relaxadas, depois voltar, não sei, enfim. Tempo. É muito difícil. Mas não seria importante, do ponto de vista psicológico, a gente ter uma perspectiva de tempo para que as pessoas, inclusive, conseguissem se acalmar? Uma coisa é me falar, você tem que ficar 30 dias. Outra coisa é me falar, você tem que ficar 2 semanas. E uma terceira coisa você tem que ficar, talvez 90, talvez o resto do ano. Então, traz uma perspectiva diferente. Não seria importante as autoridades de saúde, ainda que eu entendo que é muito difícil prever, né, mas tentar trazer isso para acalmar a população? Essas são minhas 3 perguntas. Depois eu faço com relação ao ambiente rotário. Poliana, eu acho que eu me sentiria à vontade em deixar as 2 primeiras para você e gostaria de poder responder a terceira.
Tá sem o som, Poliana. O som seu tá desligado. Aqui. Em relação à pergunta do sono, né? Existem dois tipos de metabolizadores. Existem os metabolizadores diurnos e os metabolizadores noturnos, né? Isso é fato. Existe, por isso essa diferença, né? Tem muita gente que fala, eu rendo mais de dia, prefiro fazer atividade de dia, atividade física. E tem aquelas pessoas mais noturnas, que não, eu não vou conseguir acordar cedo se eu tiver para fazer uma atividade física, por exemplo, né? Então, existe essa diferença. Provavelmente você é um metabolizador diurno, né? Pelo que você falou, sempre mais acostumado a acordar cedo, fazer todas as atividades cedo, né? A questão que nem eu falei, não existe a quantidade de sono específica para cada ser humano, né? Existe uma média que sabe-se que é o ideal. Isso também muda conforme a faixa etária, né? Na infância e na adolescência, é o período onde tem ainda, o seu cérebro ainda, principalmente seu cérebro, ainda não está, não terminou literalmente seu desenvolvimento, né? Então, o sono é uma das coisas que faz ativar esse neurodesenvolvimento. Então, é um período onde você vai precisar de mais sono. Na faixa etária adulta, né, até atingir a fase do idoso, você necessita de menos sono, é fato, né? A maioria das pessoas necessitam de menos horas de sono para se recompor, ter a energia necessária para passar o dia. Então, provavelmente, você dormindo, não digo pouco, que eu não sei a quantidade, né? Mas uma quantidade para você menor do que a atual, você se sente mais útil, né? Agora, o que acontece? Você acorda mais tarde, isso gera uma questão também de preguiça, de certo desânimo, né? Onde você também não está tendo sua rotina totalmente preenchida como você estava acostumado, né? Então, isso cientificamente falando, substâncias, não tem uma explicação específica. Tem uma explicação, sim, você ser um metabolizador diurno e ter mais energia, mais disposição para fazer, desde que você se mantenha em atividade, né? Então, o fato de você acordar mais tarde, fica um dia mais preguiçoso, você não tem aquela pressão de terminar tudo na hora, né? Você está em casa, então você pode administrar seus horários como bem entende, acaba gerando isso. Por isso, talvez, de fazer uma rotina, né? Começa a trabalhar a tal hora, para você se acostumar mais parecido com a sua atividade do dia a dia, né? Isso acontece muito em férias, quem está de férias, né? Reclama, nossa, se eu deito, qualquer horário que eu deitar, eu durmo, né? Isso não acontece numa rotina normal. É por conta disso, tá? Não sei se eu te expliquei muito bem, não sei se você conseguiu entender muito bem minha explicação, tá? Mas provavelmente é por isso. Então, talvez inserir uma rotina um pouquinho mais rígida para você, que parece que funciona mais com uma rotina, tá? Mais rígida, no caso. Agora, a primeira pergunta. Alguém me ajuda? Eu não me lembro exatamente o ponto-chave. Eu acho que a Amanda quis deixar para ela... A terceira, né? A questão da previsão. A segunda do carro. É do ponto A para o ponto B. Tá. Tá, a do ponto A do ponto B. Essa... Então, assim, você saindo sozinho, não encontrando ninguém, por exemplo, indo para o seu escritório, se não teve ninguém também que foi lá, porque lembrar, né, o vírus, ele permanece, o problema é esse, inclusive, mais de 24 horas em algumas superfícies, nos calçados. Então, assim, se não teve ninguém que teve a mesma ideia que você, que não estava... que, por exemplo, usou uma mesa da qual você entrou, sentou na mesma mesa, né? Se a pessoa está infectada e colocou a mão na cadeira, na mesa, tudo, ela automaticamente está infectando o local, né? Se, por exemplo, foi ontem, você de manhã, agora foi para o escritório, você entrou na mesma mesa, falou nos mesmos objetos, então você vai estar correndo risco. Agora não. Ah, não, o escritório é só meu, só eu que estou indo lá. Ok. Você não tem o porquê de ter medo, você não tem o risco de se contaminar. Então, por que se fala para não sair de casa? Por quê? Porque tem a dificuldade da população entender que, se fosse assim, né, você vai sozinho e volta, ok. Mas já que eu estou na rua, eu vou aproveitar, vou fazer tal coisa. Ou, encontrei um colega na rua, então acabo conversando. É por isso, né? É por isso que não dá-se para fazer esse tipo de orientação para uma população no geral.
teria dificuldades, não seria totalmente eficaz. Mas sendo assim, se ninguém teve contato na superfície, nada, ok, né? Ou se teve, você desinfetar, né? Com álcool 70, limpar a superfície que você vai sentar. E, na verdade, é bem complexo, porque desde a maçaneta e tudo mais, né? Mas daria, se você fizer isso sem nenhum contato, não teria problema algum. Tá? O problema é contato com as pessoas, é contato com a secreção, é contato com a saliva, é contato com os aerossóis que são transmitidos na hora que a gente fala, na hora que a gente espirra, né? Então, é esse o problema, tá? Acho que a Amanda, agora a terceira pergunta, Amanda. Eu vou falar. Então, bom, gente, o que eu tenho para falar não é uma boa notícia, né? E aí, para uma pergunta tipicamente de um ansioso, viu, Lucas? É alguém, né? E acho que isso é uma necessidade da gente. A gente fica querendo o tempo todo ter controle de tudo. Então, como assim? Eu preciso me preparar. Eu consigo, se eu falar 2 semanas, eu consigo, mas então, mas é aí que tá. Bom dia, jovem, você é um ser humano. E aí faz parte da nossa humanidade, isso é uma condição inerente, né, à condição humana, a gente não tem controle de tudo. E aí o Covid é esse convite para nossa humildade e resiliência, resistência, né? Por isso que eu falei da importância, gente, de verdade, da meditação. Nós do Ocidente, a gente não tem muito esse hábito, né? E aí é como eu falei, do mesmo jeito que a gente faz atividade física, nós deveríamos fazer mais atividades mentais. Essa ideia da prática da meditação mindfulness, ela ensina a gente que meditar não é só fechar os olhinhos, sentar de budinha. Aliás, ela até ensina que não precisa sentar de budinha, né? Você pode fazer isso sentado numa cadeira confortável, com a coluna recostada, com a coluna ereta, né? Mais confortável, enfim. Pode ser assim, numa prática da gente respirando, prestando atenção nessa respiração, no ar entrando, no ar saindo, na velocidade que você está precisando fazer isso, até que ela possa se naturalizar numa respiração mais lenta, em que a gente encha mais o pulmão, o diafragma, e solte devagar também. Mas meditação é estar presente no momento presente. Então, quando eu fiz essa prática, né, para aprender e então ensinar, eu amei o tomar banho. Então, eu vou falar para vocês disso. Gente, tipo, meditar tomando banho. Tomar banho meditando. É tomar banho tomando banho. Não é para tomar banho pensando no que eu vou fazer depois, qual roupa eu vou vestir, qual é o próximo compromisso. Toma banho. Tem tanta gente hoje, gente, que tá acamada, tomando banho no leito. É um momento maravilhoso o banho. Sai o cheirinho, entra outro cheirinho, né? A temperatura da água, o barulhinho que ela faz. Gente, é fantástico tomar banho, vocês nem sabem. É por isso que a gente faz o quê? Lava a cabeça 2 vezes, acha que não depilou, quando vê já depilou, né? Por quê? Faz tudo automático, não toma banho tomando banho. Na hora de comer, se alimentem, gente. Presta atenção no sabor da comida. Um exercício que eu fiz na prática de meditação foi espremer uma uva passa pertinho do ouvido, assim. Cara, que sensação maravilhosa. Ela tem um som, faz um barulho. A gente pode sentir uma uva passa com todos os nossos órgãos do sentido. Tateia, cheira, olha, ouve. É incrível. Quantas coisas a gente deixa passar na experiência do dia a dia porque a gente não está presente no momento presente. E aí, para atravessar essa pandemia, é como a gente pensar, Lucas, que eu vou fazer lá o
o caminho de Santiago de Compostela. Pode ser que eu leve 15 dias, 20 dias, 30 dias, depende do ritmo. Depende se você pegou uma carona, se você engambelou, né? O que você fez. Mas a questão é, para eu aguentar, porque eu sei que o negócio é muito longo, eu preciso cuidar do passo a passo. Encontrar um ritmo do dia a dia. É por isso que agora é o maior convite para a gente estabelecer uma rotina. E por isso que eu comecei a minha fala dizendo, gente, sabendo que a gente vai passar por isso por muito tempo e a gente não sabe quanto, cuidado com aquilo que você se habitua a fazer. Não leva a Deus dará. Presta atenção. Uma outra coisa, por exemplo, que as pessoas estão confundindo tédio com fome. Né? Tédio não é fome. Se eu estou entediado, eu preciso buscar de fato alguma coisa que me tire do tédio. Né? O que eu vou fazer? Eu vou plantar bananeira, eu vou sentar, brincar com meus cachorros, jogar bolinha no quintal, deitar na grama, olhar para o céu, fazer o quê? Sair daquele lugar, porque aquele lugar está te deixando entediado. Por isso a importância também da gente ir trocando as coisas. Não dá para passar a quarentena toda, gente, assistindo Netflix. Parece confortável, mas não é confortável. A gente fica se sentindo super mal. Porque o ser humano, ele foi feito para o trabalho. Nós somos seres sociais. Não dá para ficar nesse isolamento só assistindo TV. O ser humano é um ser gregário. A gente precisa manter contato, mesmo que ele não seja físico. A gente precisa conversar. E a gente precisa fazer algo de útil e de bom. Dentro dessas filosofias aí de felicidade, existem inúmeras que não conseguem separar a felicidade do serviço ao próximo, né? Então, desde, de fato, cuidar da saúde dos nossos familiares, conversando com eles, fazendo companhia para os nossos cachorros, cuidando de uma planta. Tudo isso é ser útil. E isso vai trazendo também sensação de bem-estar. Então, na verdade, Lucas, o convite presta atenção no momento presente. Desencana desse controle. Não vai rolar. Não tem jeito. Isso é para todo mundo. Certo? Então, assim, eu sei que não deu para falar Papai Noel existe, sim, né? Não te deu a resposta que você queria ouvir, né, Michel? Exato. Mas... Na verdade, só esclarecer que não é só para mim. Eu fiz as perguntas porque eu acho que não pode Sim, estar sentindo né? a mesma coisa. Tinha muito açúcar. Pelo amor de Deus. Se a Não me engano que eu sinto. Estou falando que mais gente também pode sentir. Então, foi nesse sentido que eu quis fazer essas perguntas. Eu acredito que a Nilceia queira fazer alguma pergunta antes de eu fazer a pergunta rotária aqui. Vocês já pararam para pensar como minha vida é insuportável ficar com ela? Porque... Meu Deus, cara, é horrível. Não é horrível. Ô, louco, amor. Eu falo assim pra ele, deu de informação por hoje, chega, desliga esse negócio. Eu tenho um Rottweiler ali. Nossa, é horrível. Você merece, João, fica tranquilo. Faz mais, Amanda, ele merece bastante. Viu, Lucas, mas... desculpa bater assim, você se colocou aí como o cara que botou a cara a tapa para dizer disso aí, mas assim, não é só você, eu também penso isso, eu falo para mim também, gente, é como eu disse lá também no começo, a verdade é que nenhum de nós viveu experiência igual, isso é uma experiência de trauma coletivo, é real. É para todo mundo, inclusive para os profissionais de saúde. Por isso que a gente precisa mesmo Ubuntu, se abraçar, se ajudar, porque a verdade é que está todo mundo vivendo essa necessidade de amparo. Certo. Nachale? Pode fazer a pergunta. Não, o Lucas perguntou se eu tinha alguma coisa para falar, eu só quero dizer que não, Lucas, não tenho, não. A única coisa que eu tenho para dizer é o seguinte,
Eu ainda não estou sentindo nada, nem um minuto disso, porque eu ainda estou trabalhando muito. A minha parceira de trabalho não está com corona, mas está com uma gripe muito forte e ela está afastada por 14 dias. Então, eu ainda não consegui sentir nada disso. Essa quarentena eu ainda não tive. A única quarentena que eu estou tendo é realmente de ficar em casa só à noite, e é exatamente isso que eu estou fazendo, Amanda. Eu chego aqui em casa, eu criei uma rotina noturna. Eu faço exercício dentro da minha sala, eu crio esse exercício, e depois eu faço a janta, nós jantamos, e eu estou dormindo como... Eu acho que eu como nunca dormi. Eu deito, eu desmaio. Realmente, acho que é porque eu estou cansada, então eu ainda não senti esses sintomas da ansiedade, esses sintomas da quarentena. Ainda não, mas eu acredito que nós vamos passar aí um longo prazo por todas as informações que nós temos. As próximas semanas vão ser as semanas cruciais, né, de contaminação. Todas essas informações que nós temos, que nós estamos fazendo reuniões praticamente diárias. Então, sinto muito, Lucas. Você vai ter que fazer tudo isso que a Amanda falou e mais um pouco ainda. Mas eu acho que eu estou feliz, então, por ainda estar trabalhando, pelo menos nesse momento. Eu também não sei até quando eu trabalho, né? Mas a rotina tem que ser criada mesmo ficando em casa só à noite, né? Obrigada, Amanda, obrigada, Poliana. As informações é um espetáculo, foram muito boas, eu acho que de grande valia para todos nós. Muito obrigada, viu, bem? Lucas, você e o Bruno. Vou passar para a companheira Nachali fazer a pergunta que ela colocou na lista ali. Não, a gente não está te ouvindo, Nachali. Abre o microfone. Tá aparecendo o vídeo, não tá aparecendo o áudio. Não tá vindo o áudio. Tá digitando. Amanda Raspberry. Bom, a Nachali perguntou, né, no caso de, para quem não tá acompanhando o chat, né, no caso de quem tem cachorro, né, e leva o cachorro passear todos os dias, né, se precisa tirar sapato, limpar pata, essas coisas para prevenir o coronavírus. Sim, precisa, porque você está circulando numa superfície, que é a rua, né? Onde várias pessoas estão circulando também, né? Então, principalmente a rua, onde tem muita sujidade, né? Então, é indicado que sim, de repente, separar só um calçado que você sabe que é esse que você vai usar para sair, não usar dentro de casa, né? E a Organização Mundial da Saúde também tá pedindo que, se possível, higienizar as patas dos animais, não porque eles vão passar para a gente, eles não passam, esse tipo de coronavírus não é transmitido pelos animais, porém, eles vão estar afixando no ambiente da sua casa, né? Então, é indicado sim. Mais alguma pergunta? Alguém? O que eu queria falar, presidente, quando o pessoal vai pensando aí, se quiser pode escrever também a pergunta, é o seguinte, aí vai para as duas. Só para não mentir que eu fiz algumas anotações, tá? Só para vocês verem aqui, não é mentira. É o seguinte, nós somos, Rotary, pessoas em ação, né? Nosso lema principal é o dar de si antes de pensar em si. Então, a gente está sempre buscando formas de ajudar as pessoas, de doar o nosso tempo, eventualmente, financeiramente, nossa verba também, mas principalmente nosso tempo e nossa mão de obra. Principalmente é uma filosofia do nosso clube bastante enraizada. E aí eu queria que vocês eventualmente tivessem alguma sugestão ou sugestões do que a gente podia fazer nesse momento.
Nós não podemos nos reunir, obviamente, por isso estamos fazendo aqui, e ao mesmo tempo nós não podemos realizar nenhum tipo de evento ou distribuição de produtos ou nada nesse sentido devido às restrições que nós estamos vivendo. O que a gente poderia fazer para ajudar as pessoas nesse momento? Nós temos as redes sociais oficiais do clube, canal de YouTube, página de Facebook, Instagram, né? Qual tipo de conteúdo que a gente poderia produzir de repente? Não sei, qual tipo de ideia vocês poderiam nos dar para que a gente pudesse, nesse momento, auxiliar as pessoas? Deixo 2 perguntas específicas. Se a gente fosse montar algum conteúdo de conscientização, seria mais interessante o ficar em casa, a importância disso nesse momento, ou seria mais importante a gente dar uma diretriz de atividades para as pessoas fazerem em casa? Qual tipo de abordagem seria mais interessante? Então, era isso que eu queria deixar para aí, acho que vai para vocês duas. Eu acho que respondendo essa pergunta, né, não sei se é a opinião da Amanda, mas eu acho que seria mais importante, né? Sugestões, dicas para como a pessoa passar esse tempo, manter esse tempo, tirar o foco, do que né, manter essa coisa de ficar em casa, explicar o porquê, porque isso, eu acho que o tempo todo a mídia, todo mundo já está trazendo bastante, né? Eu acho que, de repente, mudar o foco um pouquinho, né? Mudar um foco desse... Eu acho que vocês podem, na minha opinião, ajudar mais mudando o foco um pouquinho, né? Como isso, como passar o tempo, sugerir atividades, não sei, de repente, enquetes. Pode falar, Amanda. Não, eu ia complementar, eu acho perfeita a ideia, porque se a gente focar em como facilitar, né, essa ideia de ficar em casa, dizendo as sugestões que as pessoas podem fazer, isso vai ajudar as pessoas a ficarem em casa, mais do que dizer fique em casa. É tornar o ficar em casa mais fácil, que vai fazer elas ficarem lá, né? Bom, tem aqui também a Nachali deu a sugestão, né? Vou fazer a leitura para quem não está acompanhando o chat, né? Que ela é do Rotary Club Satélite Curitiba Norte Inspiração, né? E eles estão compartilhando notícias positivas, né? Atividades gratuitas, cursos gratuitos, tudo que achamos de legal, inclusive iniciativas que ajudam o pequeno comércio. Perfeito. Gente, eu acho essa ideia genial, acho muito legal. Cuidando daquilo que a gente falou de energia, né? Da nossa positividade, ao invés de a gente dizer um monte de coisas alarmantes, como a própria Poliana disse, e aí fazendo o nosso sistema simpático ficar um tanto simpático nesse sentido, mas que prepara a gente para fuga e luta dentro de casa, assim, é por isso que vem essa sensação de pânico e tudo mais, isso vem exatamente na contramão, ajudando as pessoas nessa direção, né, da positividade. E eu faço parte de um grupo de psicólogos daqui de São Manuel e recebi inúmeras coisas assim o que fazer com a criança em casa e assim, outras atividades práticas mesmo, assim. E aí eu posso compartilhar depois e vocês podem ir soltando isso aos poucos, né, na rede, eu acho legal. Por exemplo, para quem tem criança em casa, né, jogos, atividades assim que dá para incluir a família toda, eu acho que é bem legal, todo mundo participa, a criança também fica entretida, né? Então, assim, de repente, resgatar um pouquinho as atividades que a gente tinha quando não tinha tanta tecnologia, né? Até na rede mesmo tem vários jogos, mas de repente isso, um dominó, um jogo de tabuleiro, coisas assim que dá para reunir todo mundo, um carteado, que dá para reunir toda a família, todas as pessoas e entreter esse tempo, né? Eu acho que para a criança mesmo brincar, corda, resgatar um pouco as atividades da criança mesmo, sem ser só online, sem ser só jogos e TV, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Na verdade, é o seguinte, né? Com essa última declaração do presidente, porque antes parece que a coisa estava vindo bem. E aí, quando o presidente foi lá na TV e falou aquelas coisas, parece que ele deu um chacoalhão no Brasil, assim, né?
eu me senti, apesar de eu ter visto algumas fontes e tal, eu me senti me peguei no momento de ambiguidade, assim, né? Não sabia mais o que fazer. E isso gerou um estresse em mim, assim, e até um sentimento de dúvida. Eu acabei precisando falar com a Amanda mais do que o normal, né? Porque, assim, né, eu realmente me deixou confuso, sabe? E eu acho que, não querendo fazer crítica política nem nada disso, mas ele mais atrapalhou do que ajudou no sentido de deixar a população mais confusa, né? E aí, uma coisa que eu fiz, assim, foi procurar fontes, que, na verdade, a gente tem que sempre fazer isso, mas foi procurar fontes de pessoas que realmente estudaram e entendem sobre isso. Então, assim, com relação ao isolamento social, eu não tenho dúvida nenhuma, porque eu não vi nenhuma pessoa especialista em saúde falando que não é para fazer isolamento. Então, para mim, isso aí é caso encerrado. E aí eu comecei a me sentir... sei lá, comecei a ficar nervoso, assim, com a questão econômica. Fui procurar economistas falando, e aí os caras falando, fica em isolamento. Economista sério, né? Não o pessoal do WhatsApp, etc e tal. E aí eu queria fazer uma pergunta para a Poliana, assim. Poliana, eu sei que hoje a gente está num mundo muito digital, né? Tudo que, inclusive nossos exemplos, assim, um curso online e tal, não sei o quê. A mim, eu já percebi que a tela cansa demais. E também o celular é um vetor assim de estresse, sabe? Eu sei que é por conta de não estar fazendo isso que vocês falam para fazer, de não ter disciplina, você acaba viciando no negócio, né? Você está toda hora olhando para aquilo, está toda hora fazendo isso. A hora que você vê, você está em Twitter ou em WhatsApp, porque todo mundo inunda a gente com um mar de informações. E aí tem o lado Bolsonaro e tem o lado Lula, e sempre você está no meio de todo esse rolo. Eu gostaria que você falasse um pouquinho, Poliana, de como também essa tecnologia, que pode ser muito boa, pode fazer muito mal, assim, né? E eu acho que eu até devo saber a resposta, mas tem que ficar longe, né? Mas assim, o que isso causa no nosso cérebro mesmo? Porque, parece que isso suga a gente, esgota, né? É a impressão que eu tenho. Exatamente, porque é um excesso de informações, né? E tudo que é em excesso vai causar dano, né? Porque é como se entrasse mesmo em curto-circuito o seu cérebro. Nosso cérebro é equiparado a uma corrente, equiparado a uma rede elétrica, né? Por exemplo, da tua casa. Então, realmente, excesso ou muita falta, ele estimula demais ou não estimula, né? Então, realmente, o excesso de informações vai... O que você está me descrevendo? Você está extremamente ansioso, né? Sim. Lembrar que a ansiedade, gente, não é que muita gente pensa que o ansioso é aquele que é inquieto, é aquele que é agitado. Não, ansiedade, qual é a tradução de ansiedade? É preocupação excessiva, né? Principalmente em relação ao futuro, que é exatamente isso que a gente está vivendo, né? Então, assim, o que eu te aconselho é realmente você começar a se limitar, né? Principalmente o grupo de WhatsApp, tudo. Você quer ver as informações, então você vai se regrar a ver um horário do dia. Coloca, muda os grupos, né? Porque se você não se ajudar com essa parte comportamental, de você mudar esses seus hábitos, você realmente vai estar, né, ativando, você já está bastante ansioso e isso tende a piorar, né? Então, o que eu aconselho é isso, de repente, colocar mudo nos grupos, selecionar uma hora do dia que você vai olhar os grupos que você quer, né, se manter informado de algo. Mas se você não fizer isso, realmente tende a continuar essa preocupação excessiva, né? E que, assim, como a Amanda falou, não tem prazo para acabar, a medicina ainda não tem esse tempo que o Lucas perguntou. Então, assim, o ansioso, ele tem essa dificuldade de não estar no controle. E agora, com essa situação, eu acho que deu para todo mundo ver. Ninguém está sob controle de nada, né? Então, qual é a lição de tudo isso, dessa pandemia? É viver o hoje. Se planeja hoje, né? Preserve a sua vida, a sua rotina, igual com a meditação, com bom sono, uma boa alimentação. Agora é hora de você focar no hoje, tá? Porque não adianta, nem a medicina, ninguém sabe de amanhã, então a gente precisa viver o hoje. Eu sei que é muito difícil falar isso para uma pessoa que já é ansiosa, né? Mas é aí que está o grande desafio, né?
começar a mudar comportamentos para tentar, ao máximo, mudar o foco do momento, né? Então, vai precisar de um grande esforço teu, né? E como de qualquer ansioso. Mas sem esse teu esforço, você não vai conseguir. Sim, obrigado. E complementando isso, né, Poliana, que eu pego no pé dele, antes de dormir, o bichinho pega o celular e resolve dar uma olhadinha no Twitter, no WhatsApp, né? Gente, não façam isso, né? Na hora de dormir, como que você sugere esse monte de pergunta para o seu cérebro ficar pensando lá durante o sono? Não, é hora de esvaziar a mente, agora é hora de dormir. Lembra do momento presente? Então é hora de jogar o lixo fora. O que tiver que ser, o que você tiver que enfrentar, é só no dia seguinte. Agora é hora de dormir. Ponto. Desliga Entendeu, isso. hoje? E lembrar que o estímulo luminoso e o estímulo sonoro vão retardar o surgimento do seu sono, né? Então, vão dificultar ainda mais você se desligar para iniciar esse sono, né? A gente tem 3 fases do sono. Então, não vai conseguir chegar na fase do REM, que é a fase do sono mais profundo, se você não se desligar. Então, assim, se propôs a deitar, então vai desligar celular, vai desligar a TV, vai desligar computador, porque não adianta só o estímulo sonoro tá desligado, né? Tem um estímulo luminoso. Por isso que a gente também não aconselha, por exemplo, acordou durante a madrugada, a ficar mexendo no celular, a ver quem mandou mensagem. Por quê? Porque isso você vai ter pelo menos o estímulo luminoso. Isso vai ativar seu cérebro novamente. Então vai demorar mais para você se desligar e entrar novamente no sono, tá? Então essas medidas que a Amanda falou extremamente são o que a gente chama de higiene do sono, principalmente nesse momento, né? Não é para escolher a hora de ver informação naqueles 5 minutinhos que eu deitei para dormir. Não, né? Não esse horário que vocês devem escolher para se atualizar sobre o que está acontecendo. Inclusive, complementando a informação de vocês, como eu falei, não é minha área, mas são coisas que eu gosto bastante de ler. E tempos atrás, eu vi uma recomendação feita por médicos, obviamente, né, porque a gente acredita no que eles falam, por não saber do assunto. E eu vi a recomendação que o celular, o ideal é você não colocar na cabeceira da cama, por conta do que a Poliana acabou de falar, de você tentar pegar e ligar, por conta que a Amanda está falando de você deitar e desligar e colocar do lado. E eu tomei esse costume meses atrás, eu desligar o celular, deixar longe e depois de dormir, e depois de deitar. E aí, até pelo fato de eu usar óculos, eu tiro para dormir e já largo junto com o celular para não ter nem como ficar fazendo graça depois. Mas eu já tinha lido sobre isso também, eu achei bastante interessante, tomei como hábito. Então são hábitos saudáveis que a gente pode adquirir nesse momento de dificuldade, inclusive, né? E aí, presidente, acho que na pauta a gente tinha proposto a discussão de 2 projetos, para a gente não se estender muito. Elas podem até ouvir, e se quiser opinar, porque eu acho que os 2 projetos que a gente quer falar tratam exatamente da questão que eu abri por último para elas debaterem, que era como tentar ajudar as pessoas nesse momento, né? Acho que vão de encontro, são debates rápidos, acho que a gente pode fazer. Um é o Fabinho, que vai falar a questão da live da garrafa, né, para a gente definir. Esse projeto acho que já está meio encaminhado, é só a gente definir como nós vamos fazer. E o Flávio, que quer apresentar uma ideia nova para a semana que vem também, né? Isso, então eu vou passar a palavra pro Fabinho para ele já apresentar o projeto, né, os convidados e visitantes, e a gente já delibera sobre ele. Boa noite a todos. A ideia do projeto surgiu de uma live que eu estava passando no Facebook, assim, eu vi um rapaz fazendo uma live de quantas gotas tem num detergente, num vidro de detergente. Daí eu vi lá 5.000 pessoas na live. Falei, caramba! Daí eu joguei no grupo do Rotary, que daria pra gente fazer isso com lacre, que a gente faz a campanha de arrecadação de lacres. Quantos lacres cabem numa garrafa de 2 litros? Daí deram a ideia de fazer essa live também. E aí a gente precisa decidir quem vai fazer. Daí deram a ideia de premiar uma entidade do bairro da pessoa que mais chegar próximo ou acertar a quantidade de lacre. E temos que decidir o valor certinho. É isso o projeto.
Esse é o... E a gente teria que... A ideia seria o seguinte, tipo, a gente colocaria isso na nossa página do Rotary, deixaria ali uns dias correndo para o pessoal dar opinião, e depois já marcando uma data para a gente contar isso daí, essas 2.000 e poucos lacres aqui que vão surgir do negócio aí, né? para poder... Olha o spoiler. 2, 3, 4 mil, você lembra? É que quem tá no grupo, eu esqueci, quem tá no grupo aí o Mistreta passou um spoiler antes, mas aí o pessoal tem um tempinho para poder opinar e dar... aí marcamos 3, 4 dias depois, sei lá. Aí a gente precisava, assim, definir duas coisas. Uma, o valor dessa premiação, né? A gente pensou em doar, vamos supor, a pessoa que ganha vai ser doado para a instituição próximo de onde a pessoa mora. Se a pessoa que ganhar é de fora de São Manuel, a gente faz essa doação para o hospital. Aí a gente divulga tudo isso aí antes. Aí a gente precisaria de uma pessoa, um companheiro, que pudesse fazer essa contagem antes, entendeu? Do nome da pessoa e o voto que ela fez. Para depois, na hora que fizer a live, a gente já poder dar uma resposta. Qualquer coisa, a live eu e o Flávio fazemos com a garrafa que o Thiago vai higienizar e mandar aqui para minha casa, certo, Thiago? Aí o Thiago manda a garrafa, que eu tenho uma também, mas a minha não tá cheia de lacre ainda. E ele, como ele tem cheia, ele higieniza e sobe a garrafa aqui para minha casa. Aí a gente marca e faz. Eu acho que isso que a Thaís postou aqui, não sei se todo mundo acompanhou aqui no chat. Exatamente, só precisava definir essas questões. Então, se vocês fazem a live, está definida, qual o dia e horário que fica legal para vocês fazerem da semana que vem? Eu acho assim, ó, como a gente... eu vou apresentar um outro, não sei se vai ser aprovado nada, mas outra coisa que eu vou apresentar aqui é para terça-feira à noite. Então, acho que daí teria que, lançar isso daí depois. Na quarta-feira e deixar correr, até domingo, sei lá, o sábado. Ah, não, é muito tempo. Na quarta e na sexta faz a live. Sexta faz live, então. Faz 2 dias aí contando e boa. Sexta-tarde? Valor. Pode ser. Tá bom. Eu acho que eu vou estar em casa. Essa questão de rotina que em casa tem, porque a Isadora não sabe o horário, para ela é tudo normal, né? Então ela acorda sempre no mesmo horário, ela almoça no mesmo horário, ela faz as brincadeiras no mesmo horário, ela janta no mesmo horário e ela já tá quase me chamando para tomar um leite, entendeu? Então essa rotina é uma coisa que a gente acaba tendo mesmo por causa dela, né? Ela tá habituada a isso e para ela é normal. Então a gente faz essa live à tarde, né? Então fechou. Eu acho que a questão do valor, né, presidente? Já tinha mandado no grupo. Eu acho que fechou. O valor é aquele valor que foi mandado. R$300, não era para uma instituição? Era isso? Não, eu falei um valor. Daí precisa ver com o Mistreta que é tesoureiro. O Mistreta caiu aqui. Eu não sei. Aí vocês decidem um valor. Não sei, nem lembro quanto tempo. Não, já ficou sugerido, quem escreveu já escreveu concordando. Então, acho que já fez. Então, que dia vai ficar a contagem? Sexta-tarde, Fabinho. Cai dia 3. Você vê, né? Você vai fazer arte, você vê. Então. Dia 3, fazendo, né? Que horas? 15 horas para vocês? 16. 16 horas. Quanto tempo? Quanto tempo demora para encher uma garrafa dessa aí de lacre? aí vai saber, não? O Mistretinha, ele caiu, né? Ele já contou as 3, 4 vezes, ele falou. Não fala. A ideia do Flávio... mundo. Não, a ideia do Flávio é o contrário. A gente vai começar a live mostrando a garrafa cheia. Aí a gente vai cortar com o estilete e separar em montinhos de 100. Ah, tá bom. Que seja, mas será que demora? E depois guarda, porque senão realmente ficar guardando... Uma hora e meia guardando o lacrinho. Nossa, ia demorar pra caramba. Ele só abre e coloca no chão assim, conta. Pressa, Thiago. Hein, Thiago? Por que você tá com pressa? Não tô com pressa, eu sou ansioso. Eu não aguento ficar enchendo uma garrafa dessa aí de jeito nenhum. Encher mais rápido que contar, eu acho. A questão maior é por conta do vídeo. Se o vídeo se estender muito, as pessoas vão cansar da live. É por isso a questão. Beleza, e a live vai ser... Mas Fabinho, como que eles vão acessar a página do Instagram do Rotary? Você vai passar para eles acessarem e fazer pelo Rotary, correto? Eu acho que será que não dá para fazer pelo YouTube a live? Vocês vão ter que passar orientação. Pelo Facebook. Não sei. Tá.
Agora, esses outros aí vocês vão ter que passar. Eu acho mais fácil fazer pelo Instagram, se for compartilhar no Face. E aí o Fabinho passa a senha da página para vocês acessarem. Eu acredito que seja mais fácil. Eu não entendo nada, mas live no Instagram não tem limite de tempo? Não. Não. E nem de pessoas. Então demorou. Opa, peraí. 1 hora. Faça 1 hora. Falando em 1 hora. Ah, não, mas a gente vai contar isso aí de 100 em 100, separar ali. Não. Então é de Mas pessoas eu, que não eu tem... acredito que uns 20 minutos a gente faça isso daí. Sim. Bora. Então, fechou. Fechou, então. Aí, para não estender mais ainda, posso falar do outro? Então, já, Bruno? Pode sim, Flávio. Ó, o seguinte, eu estava pensando também em tudo esses aspectos do que está acontecendo, assim, surgiu a ideia do Guto, porque o Guto, que veio dar palestra para a gente a respeito de investimentos, foi quando? Em janeiro, né, finalzinho de janeiro, ele tinha comentado comigo a respeito de a gente fazer uma palestra, até tinha pensado em bolar uma palestra, juntar a associação comercial nisso daí, para a gente conseguir alguma coisa de valor para doação para a Fundação Rotário, alguma coisa assim. Aí, como está nesse mundo de informações, de economia, de não sei o quê, eu acabei mandando mensagem para ele ontem de manhã, acho que foi, para ver com ele se haveria a possibilidade dele fazer alguma coisa assim. E ele respondeu para mim que, na verdade, ele e tem uma outra professora, porque inclusive ele não conseguiu participar da reunião hoje porque ele está dando aula EAD. Então, ele até sugeriu que ele já está com uma palestra dessa daí programada para a próxima terça-feira, às 8 da noite. E que ele está precisando exatamente da gente, de parceiros, porque o que ele quer fazer? Ele colocou, eu não vou mostrar o áudio aqui, que tem 2 minutos, senão vai ficar, vocês não vão nem conseguir ouvir. Ele falou que assim, ele quer falar a respeito de reserva financeira que o pessoal precisa ter, que ninguém, tipo, o pessoal não dá muito, e como fazer isso daí, porque ele sabe que não é todo mundo que ganha 20 mil por mês que consegue tirar 1.000. Mas como a pessoa que ganha pouco também consiga fazer uma reserva, uma emergência, como está acontecendo agora, onde investir o pouco que tem ou muito que ganhe, sei lá como, as opções, isso daí tudo. Então ele já está com isso daí arrumado com essa outra pessoa que vai fazer a live no Instagram. Eu já passei para ele a logo do Rotary para adiantar, mas falei para ele não divulgar, porque eu ia falar com vocês se vocês topariam no seguinte sentido: o Rotary São Manuel Paraíso entraria como um apoiador dessa live dele, e a gente divulgaria pelas nossas páginas, pela página do Rotary, de Facebook, Instagram, nós mesmos compartilharíamos isso daí, para que na terça-feira ele tenha público, porque ele falou de nada adianta fazer uma live sobre isso daí no Instagram lá e depois ter 5 pessoas, sendo que 2 é ele e a outra pessoa. Ele falou, então, até para o pessoal conhecer, ter um aprendizado a respeito do que fazer. É uma outra forma da gente estar agitando, botando a imagem pública do clube por aí. Cara, eu acho legal. Eu só não sei será que agora é hora de falar de investimento, cara? Assim, no meio de uma pandemia, será que não vai causar um efeito contrário? Assim, tipo, os magnatas aí falando de investimento enquanto o povo não tem o que comer, sabe? Não sei, não sei se é o time, que é legal, isso eu não tenho dúvida. Mas será que agora é hora de, sabe? Não sei. Tá aberto, pô, vai falando. Ó, Flávio, só dando a minha opinião, eu achei que eu fosse ser grosseira falando isso, Thiago, mas eu apoio você totalmente. Nós estamos passando assim por um momento de extrema dificuldade. A população, se você ver a correria que está dentro de uma prefeitura, que para essa doação de R$600 para quem está totalmente sem ter nem o que comer nesse momento, eu concordo plenamente com o Thiago. Eu vou ser sincera, eu nem participaria de uma live dessa. E eu vou falar uma coisa assim, como eu trabalho em banco também, é um outro lado que tenho também. Você vai colocar um dinheiro no investimento, a maioria dos investimentos hoje está negativo. O cara fala, pô, me chamaram para o negócio é furado. O cara olha a curto prazo, o cara vai olhar no primeiro extrato daqui a um mês, tá ladeira abaixo, fica um pouquinho complicado essa questão do timing também, eu acho. Na verdade, eu acho
que ele iria falar de Tesouro Selic, ia falar de CDB, enfim, de renda fixa, acho que ele iria falar, e provavelmente ele ia falar de questão de me fugiu agora o nome que eles dão, mas aquela verba, aquele dinheiro que o cara tem para 6 meses, sabe? Enfim. Mas assim, eu acho que não é a hora, sabe? Porque eu não sei se não vai, que nem vai dar um efeito contrário. É ótima ideia, tá? Eu na verdade, assim, ele não... Só isso, só. Não, sim. Na verdade, nesse caso de terça-feira, não é que ele vai fazer. É só se a gente quer ajudá-lo, Rotary, Samuel Paraíso, a entrar nisso daí para divulgar, ou não, porque eles vão fazer isso daí. Pela faculdade, o negócio que eles vão fazer, isso daí eles vão estar fazendo para o pessoal. É que daí eu entrei em contato com eles se haveria possibilidade de lá na frente, de alguma hora, a gente fazer alguma coisa disso daí. Aí ele me falou que na terça ele já tem a palestra, alguma coisa pronta para falar sobre isso daí, para fazer uma live no Instagram. Então, isso será feito, independentemente da gente ou não. Acho que não é muito investimento. É tentar explicar a importância de você sempre tentar fazer alguma reserva, alguma coisa mais nesse sentido do que propriamente de investimento. Pelo que eu entendi que o Flávio falou, né? O que ele passou. Mas daí tá tranquilo. Fica livre, cada um, então, aí o pessoal vai saber que vai ter também. E a gente vê a questão de que é mesmo esse conteúdo dele. Sim. Né? A gente chama Mas, Patrícia, cai no mesmo sentido. Uma hora que a população está totalmente arriscada a perder o emprego, a maioria já perdeu praticamente o emprego. Falar de poupar é a mesma coisa. Você está falando poupar e aplicar, é economizar. Economizar, eu acho que é um momento, não é propício agora. Nós estamos nessa crise de saúde que está em pânico e, de repente, né, a economia já está aí, o Estado, o governo federal, todos estão fazendo uma grande campanha para poder mandar dinheiro para a população desempregada e, de repente, estarmos falando em poupar. Então, eu acredito que é meio complicado. Eu acho que não mudou muito o foco entre poupar e aplicar. Não mudou muito, eu acho. Ficou na mesma estaca, no mesmo foco, eu acho. Tranquilo, eu passo para ele que o Rotary Samuel Paraíso não vai apoiar, divulgar, beleza. Sem problema. Aí, de repente, a gente pode participar e ver o que é o conteúdo. Se for o caso, se a gente achar que o conteúdo seria adequado, aí a gente pede para ele fazer uma outra oportunidade. Ou assim, também, gente, vota aí, meu. De repente, a maioria acha que é interessante. E eu acho interessante, mas eu só não sei se o tempo é esse. Mas faz a votação, sabe? Eu acho mais a questão do timing mesmo. Na minha opinião, o timing vai ficar complicado. Esse timing aí, como o Thiago explicou. E a Nilceia também. Mais alguém quer opinar? Bom, então, esse assunto eu vou encerrar. Então, ficou assim, que o clube não vai apoiar essa, mas a gente pode estar assistindo para ver, para fazer num outro momento, num momento mais adequado a palestra. Então, antes de encerrar, vou abrir a palavra para quem quiser fazer o uso dela. Pode ficar à vontade, abrir o microfone, falar, para a gente começar a encerrar a reunião. Boa noite a todos. Eu só quero parabenizar o clube, principalmente pelo time das palestras de hoje. Eu acho que vocês foram muito felizes em escolher esse tema. Eu registro a minha satisfação de, mais uma vez, participar da reunião online de vocês e penso que o Rotary vai ter que mudar daqui para frente e pensar muito mais em reuniões como essa do que manter a reunião presencial
talvez uma vez por mês seja interessante para aí se desenvolver um companheirismo pessoal. Apenas com uma observação, no Conselho de Legislação, de que eu tive a honra de participar no ano passado, uma das discussões era exatamente não haver mais a reunião a cada 3 anos do Conselho de Legislação, onde é votado toda a regra de Rotary, de forma presencial, porque o custo disso é muito alto. Você levar 521 delegados do mundo inteiro para ficar uma semana dentro de um hotel é uma coisa impensável. E nessa reunião foi votado e decidido por uma maioria que estava sendo dispensada a presença dos ex-presidentes de Rotary no Conselho de Legislação, exatamente pelos custos. E foi apontado que o custo da ida dos ex-presidentes ao Conselho como observadores custava a bagatela de $300 mil para a Rotary. E por isso foi retirado a presença, que não havia necessidade, mas sim a presença dos delegados votantes. Então, se a reunião a cada 3 anos para se votar as regras de Rotary Internacional e que mantém a nossa organização viva, passou a ser, já foi discutido, não foi aprovado, mas as outras 2 votações do Conselho de Resolução já são online. Então, vocês estão na frente, hoje com a presença de outros companheiros, o governador Camargo, que me antecedeu há 2 anos na governadoria do distrito, ele ainda pelo 4620 e eu pelo 4310, e a presença também do Sérgio Lely, que vai ser o próximo governador, que já teve a sua festiva de posse cancelada em função do Covid. Boa noite a todos, muito obrigado por poder participar dessa reunião, e eu vou mandar a confirmação da presença para o meu secretário. Obrigado, boa noite a todos. Obrigado, companheiro. Eduardo, que é o Sérgio Lely, quem fala, tudo bem? Vamos trocar aqui. Que é o Sérgio Lely, nós estamos aqui dando um abraço a todos, parabenizando essa iniciativa, e o Rotary muda. E uma das grandes mudanças é realmente nós transformarmos ele em videoconferência, teleconferência, para mantermos nossas reuniões ativas. Como o governador Coelho disse, realmente tivemos que fazer grandes mudanças, e vamos promover grandes mudanças, como os presidentes de clubes já receberam os nossos comunicados, que as assembleias vão ser desta forma, vão ser digitais. Nós utilizaremos as nossas assembleias, que antigamente eram 3, vamos estar trabalhando também todas elas com a plataforma digital. E os clubes aí se reinventando, aprendendo a cada dia e nos ensinando, principalmente, né, Bruno? O Lucas hoje nos apresentou essa ferramenta que eu não conhecia, nunca tinha participado pelo Skype com bastante gente, como foi esta. Eu faço reuniões em Skype em 2, mas aprendendo cada dia aí novas informações, e depois eu vou ligar para o Lucas para conhecer um pouco mais como funciona. Porque aprender com vocês é a melhor coisa que tem, porque vocês usam isso bastante. Mas eu e a Laí estamos aqui na chácara, tudo com frio aqui fora. Vocês estão tudo aí de ventilador ligado, ar-condicionado ligado, aí em São Manuel, e nós estamos aqui com o maior frio aqui em Indaiatuba hoje, tá? Então, parabéns, excelente semana, sucesso, se cuidem, e o tema de hoje foi muito interessante, porque realmente nós temos que cuidar da saúde física, mas não podemos esquecer da saúde emocional, né? A Laí também vai querer dar um oi para vocês. Grande abraço para todos vocês. Bom final de semana. Até mais, até mais. Até mais. Então, para encerrarmos a reunião, vou convidar o companheiro Tiago para fazer a prova quádrupla.
e depois o companheiro Fábio para fazer oração rotária. Do que nós pensamos, dizemos ou fazemos, é a verdade? É justo para todos os interessados? Criará boa vontade e melhores amizades? Será benéfico para todos os interessados? Senhor, nós vos agradecemos por nos permitir reunir-nos em torno desta mesa, inspirados pelo ideal de servir. Abençoai nosso clube, fazendo de nós rotarianos instrumentos de vossa paz. E declaro encerrada. Primeiro agradeço novamente a presença de todos, né? E declaro encerrada a primeira reunião ordinária do Rotary Clube de São Manuel Paraíso para o ano rotário 2019-2020. Obrigado, Amanda. Valeu, Poliana. Obrigadão para vocês. Um abraço. Valeu, Boa semana. Até mais. Muito bom a vocês.